A gente já estudou esse começo, eu vou ler aqui na Torá, e vocês têm aí do lado também na Almeida atualizada, né? Então, no início, vamos ver a diferença dessa que tá aí que eu tenho na metade em hebraico e metade em português aqui, tá? Tô bem em português, não tô tô usurpando os judeus, não, apesar de sem querer a gente conhecer bastante coisa, mas não é meteção de louco, né? Então vamos lá, ó. Aqui na Torá, tá? No início, Deus criou o céu e terra. Aí o Rabino ele comenta aqui na base. Outros traduzem assim: no início da criação por Deus do céu e da terra, a terra estava sem forma e vazia. Outros ainda combinam os 3 primeiros versículos. No início da criação por Deus, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus disse que haja luz. Então aqui no caso dessa versão católica de 1969, a gente vê o quê? Lembrando que a Torá não tem alguns livros, tá? A Igreja Católica seria o equivalente ao Tanakh dos judeus, né? Que inclui alguns livros. E algum outro ainda que eles desprezam, porque não foi escrito em hebraico, né? Então, vai faltar alguns livros ali. Eles não falam tanto de Ruth, não deixam os livros... No Tanakh você vai ter mais completo, né? Questão dos reis, Então a Torá é o equivalente a Bíblia do cristão é um pouco maior que a Torá, né? Seria o equivalente ao Tanakh judaico, que inclui alguns outros livros. Eu já expliquei isso para vocês, né? Então, aqui a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém, tá? Então, no princípio, Deus criou... no princípio, criou Deus os céus e a terra. Até aí tá certo. Deixa os cachorros fazer barulho aí não, por favor, vai atrapalhar aqui. Valeu. Então, até aí certinho, né? E a terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, tá na Torá. Então aqui nessa católica, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, né, em vez de escuridão, beleza, sobre a face do abismo. Aqui está sobre a face das profundezas, né, na Torá. Tá na mesma, né? E o Espírito, na Torá tá, mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Então isso aqui é importante, porque aqui tá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na Torá, mas o Espírito de Deus, e aí tem o Espírito de Deus, outros traduzem como vento de Deus. Então aí você compreende o movimento, né? E esse mas, ele é importante porque ele vai ter um contraposto. A Terra era de negativo, como se a Terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. Ou seja, não é algo que te apetece aí a ver, a verificar, estar. Mas, tá na Torá, mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Então, aí de novo, vamos lá pro livro Lúcifer. O que a gente entende ali, cientificamente? Você tem isso aqui, você tem o nada, o vazio, correto? Para onde você for ao redor, você vai sair nesse vazio, né? Aqui está o espaço para cima e para baixo, no micro e no macro. Vocês estão me acompanhando aí, né? Tá aparecendo aí o livro? Qualquer coisa, fala no chat aí, por favor. Então, aqui você tem a torus, né? O processo toroidal, isso tudo a ciência reconhece, né? Campo magnético, ó, o processo orbitando a si mesmo. Então ele está observando aquele momento inicial onde ele sente a angústia, a queimação, o vazio, o ponto zero. Isso tudo aqui explica certinho no livro Lúcifer, para quem quiser, tá aí na descrição do vídeo. Então, ó, a Terra era sem forma e vazia. Então o vazio, o caos, com escuridão sobre a face das profundezas. Então isso te arremete a algo não prazeroso, né? Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água, né? Em contraposto àquele caos. E esse movimento gera o quê? Gera alívio. O vazio dá desespero, dá angústia. O movimento gera alívio.
né? Então, ele já tá vendo, ele está gerando perspectiva, né? Então Deus disse, haja luz. Aqui tá, Deus disse, seja luz. Seja luz. Então aquele alívio, aquele movimento já estava gerando uma perspectiva entre o nada e algo, entre o parado e o movimento, né? Você vai pro ponto posterior, de alfa, beta. Tudo na natureza é isso. O átomo é isso, o sistema solar é isso, ó. Entre um e outro, você vê o ponto 3, né? Você está interagindo com a única possibilidade possível no vazio. Para onde você for no nada, você vai sair em si mesmo. Vai ter que se orbitar e comparar os passos anteriores. Esse procedimento são as próprias emoções, as próprias cores. O cubo de Metatron aqui, ó, o símbolo da bandeira de Israel, tudo é esse processo, né? A movimentação espacial acima e abaixo, tudo está explicadinho aqui, ó. O micro e o macro, moléculas, células, sistemas solares, ó. A movimentação dos planetas, ó, que faz exatamente esses desenhos, ó. Tudo cientificamente explicado no livro Lúcifer, tem na descrição aí. Ó, cada planeta, a órbita de cada planeta, acima. Né? Como isso também faz o micro abaixo, os sólidos, ó. Os sólidos platônicos se explicam aí. Né? Então, ó, a ciência vai entender tudo isso, o ateu vai pirar. Porque vai falar, caramba, é que esses caras aí tem um motivo pra, né, persistir há milênios, essa Bíblia aí sabe das coisas. Então você tem aqui, ó, o Fibonacci, a expansão usando cada passo para ir adiante, igual as cores fazem. Com essa expansão ao redor de si mesmo, em cima vai sair embaixo, você precisa dominar isso, né? Aí você vai passar pro Pi, depois do Fi, que é o pentagrama, você vai pro Pi, que é o hexagrama. Não vou complicar muito aqui, vamos aos poucos, tá? Eu tô só mostrando que esses 7 dias da criação é a luz se orbitando e se reforçando, se enfatizando, criando os reinos, que é só uma repetição disso aqui, ó. Fez isso no átomo, no vazio, a luz no vazio, é o átomo, né? Com as 7 camadas, 7 cores. 7 pontos de referência ao redor da única coisa possível, existente, que é o próprio observador no vazio. Para onde ele foi é o mesmo nada, sai em si mesmo, se orbita, se compara. Cada ângulo desse é uma cor, um tom, uma emoção. Todos a mesma luz, mudando velocidade, mas são diferentes também. Então, isso aqui, o que você vê os fótons ao redor de uma luz, é esse procedimento aqui que você vê, ó. Né? É esse padrão que você vê, né? Então, aí você vê aqui o girassol, a flor do girassol, justamente faz o mesmo padrão da luz, dos fótons. Por isso que o girassol acompanha o sol, né? Eles têm a mesma simetria. Como as flores também têm de formas limitadas. Cada flor vai aparecer uma partezinha dessa aqui, ó. Algumas incluem mais pétalas, mais angulações, outras menos. Algumas ficam com partes lineares, outras mais circulares. Tudo esse mesmo processo, né? A cabala, inclusive, ó. Você vai ter essa angulação em cima, embaixo e a soma de ambas. Isso vem do conhecimento de Salomão, de Melquisedeque, um conhecimento luciferiano que a Torá não explica esses detalhes, né? Porque não é para explicar. Deus criou a obra para ter a limitação, para ter as surpresas. Se ele tiver tudo revelado a ele, é onde ele nasceu. Ele quer ter surpresas. O todo ele já tem, né? A luz já sabe tudo que é possível, ela está se limitando. Ela fica repetindo esse processo do átomo para virar mineral. Ela vira mineral como? Acumulando o ritmo anterior, que a gente chama de átomo, né? Aquela soma de 7 camadas, de 7 velocidades. Então, você percebe que esse processo é o que gera as cores, ó. Em cima, embaixo, somou ambas, você vai ter aqui todo o processo da existência. Então aqui tá explicando tudo, tá dando referências de pessoas aí geniais. Você vai ter aqui, ó, o vermelho é bem lento e bem longo, queima mais no vazio, mais emocional. O azul é bem rápido, mais lógico, porque ele é tudo que tá antes. Ele queima no vermelho, sente alegria no laranja em contraste, assim que se alivia. Quando ele acelera um pouquinho em relação ao caos, ele vê o eco sofrendo e ufa, dá aquela sensação de alívio que você tem quando vê uma briga. Você dá risada e não sabe por quê. Porque não é você que tá no caos. Mas aí você gera uma sombra, rio gera o contraste, gera dor, volta pra lá. Aí você percebe, caramba, se eu não rir, também não sofro. Aí é o Sherlock Buda, né? Cada um desses é o Messias, é uma tentativa na realidade. Aí você vê aqui, você flutua sobre antes e depois. Mas você esquece porque tá lá, você vai vegetar? Como que você vai lembrar sem sofrer? Indo curar. Aí você passa pro verde. Opa, se eu for lá e não estar lá, deixar uma parte de mim, eu vou ter a referência sem sofrer. Se eu entendi tudo isso, eu tô posicionando cada ação, então eu sou o azul.
A cor mais rápida que passou por ali, por ali, por ali, por ali. Mas o azul sai onde? Ele sai no violeta. O azul bem rápido, ele tá alcançando o vermelho. Ele aqui foi tão rápido pra frente, que no vazio, né? No vazio ele tá saindo aonde? Aqui, ó. Aqui atrás, no vermelho. Então, vamos lá. Aqui tá só mostrando como que a circunferência é perspectiva visual, né? Tudo é um mar de átomos dançando. Então, a Terra é redonda, mas quando o astronauta pula, você vê inverter, né? O espaço fica redondo. Então, isso aqui é outra história que eu explico também, mas tem tudo a ver, ó. A teoria das cordas é explicada assim. Todas as teorias se conectam aí, né? Tudo se conecta. Tem aqui o átomo, ó, aqui o vazio. Então, para continuar, o alfabeto vem daí, né? A comparação de cores, os tons da música, ó, as notas musicais. Então, tudo é uma coisa só. Tanto que é 7 tons musicais, 7 cores, 7 notas, tudo é uma coisa só. Então, aqui, ó, o azul foi tão rápido ali, como a gente estava mostrando, que ele saiu onde? No vermelho aqui, ó. Então, como que pode ele tá tão lento e tão rápido? Quente e frio. Ele não pode anular. Se ele, quando se encontrar, se convencer que ele é o mesmo, ele volta pro ponto zero. Nada existe, tudo sou eu. Então ele tem que reforçar o que ele era. Então, ao invés de apagar o momento inicial, você estimula. Em vez de Deus cercar o jardim do Éden, em vez de ele cercar a árvore central, o ponto zero, ponto de encontro da consciência com ela mesma, quando não tinha mais nada para fazer ao redor, já tinha nomeado tudo, já tinha dado forma para tudo, em vez de Deus pôr anjos lá e protegendo, ele deixou a opção. E aí para quê? Para que fosse refeita a perspectiva. O que tá aí fora? O que tem aí do outro lado? Né? Então, se o azul sair, o vermelho entra, o que tá lá fora, ele quer estar protegido lá dentro, na solidez. Porque lá fora tudo é átomo, tudo é ilusão, tudo queima, nada é real. É o inferno. Então, caramba, quem tá lá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair, porque se sente preso. Então, há essa troca do espírito ali em Adão. De vivente a vivificante, Adão queima, sofre, se fragmenta no infinito de cores. Eles entendem o porquê da limitação. Então, aí ele volta, depois de sofrer, merecendo agora o poder, já que ele entendeu, ele entrega de volta para Deus que ele tinha tomado, em Jesus, né? Então, de Adão a Jesus, você tem de vivente a vivificante. Com esses dois ângulos posicionados, você sobrevoa no quântico. Então, violeta em cima do vermelho e do azul. Eu estava aprendendo o que eu era, através do sentimento, eu queria sentir mais. Depois que eu senti o pior dos sentimentos, entendi que, caramba, por isso que existe a lógica, para eu me proteger das sensações, para eu posicionar as sensações, porque senão eu acabo anulando a angulação, se eu não manipular as referências, e caio no ponto zero. Por quê? Porque as cores não estão exatamente em nenhum lugar. Elas são a soma da comparação, da temperança entre a luz dividindo o seu brilho. Então você começa a aprender que a humildade é a chave. Se você quer tudo, você toma para si as cores, a luz morre. Mas se a luz morrer e se dividir, ela vive, porque as cores unidas trazem ela de volta. Você entende aí o paradoxo messiânico, o sacrifício, a entrega, né? Então, aí aqui você percebe, o violeta vem daí. Ele é mais rápido que o azul, mais lento que o vermelho. Ele é a soma do azul e do vermelho. Não porque ele anula ambas em uma, mas porque eles a posiciona, o céu e o inferno, diante de um mesmo vislumbre que os define. Nem o azul quer ser robótico e solitário, sem sentimentos, manipulando todo mundo. Ninguém ia mais esse Deus. Ele também não quer ser aquele demônio que queima tudo, destrói tudo e faz sua vontade, quer se mover para se aliviar. Porque ele tá sozinho assim também. Ele não quer ser o demônio. Então ele se divide nesse paradoxo, ele morre no vazio, naquele ponto zero, ao invés de ter o brilho dominar sobre todos, ele escolhe pro vazio, aquela escuridão, anulando a si mesmo. Quando ele anula a si mesmo, ele pode ver de cima. Aí aquilo que ele anulou, que ele entregou, finalmente ecoa ao reverso. Se ele escolhesse buscar, sugar e ter prazer, o reverso ia ser o quê? O caos, a sombra. Mas ele escolheu entregar na sombra. E o que ele teve? O alívio, o encontro. Quando ele mergulha naquela escuridão, naquela dor, quando a luz vai para a escuridão e ela se fragmenta, ela se deixa aí, o que é isso? É mergulhar no vazio. Se ela mergulhar no vazio, ela mergulha dentro dela mesma, que é a única coisa que existe. Cientificamente falando. Para onde ela for, ela sai nela mesma. Então a morte é um mergulho em si mesmo. O que eu era, o que eu queria. Afinal, para que eu vivo? Se nada eu quiser, para que eu tô vivo? Você anula a obra também. Então o que eu tenho que querer? O que eu queria? Porque era isso que eu queria. Você começa a comparar emoção e lógica. Sensação e lógica. O azul e o vermelho se dão de frente. Aquele gritando ali, querendo matar quem matou, sou eu lá atrás, eu lembro. O vermelho pode parecer que é o primeiro lá, mas ó, ele é feito do violeta.
O violeta já é completo, porque ele vem do azul. Ele lembra bem da solidão, da frieza, do controle. Então o violeta, ele não apaga o vermelho, pelo contrário, ele rega o vermelho. Então, usando quem? O azul ou vice-versa. Essa é a trindade, ó. E o vermelho lembra muito bem, emocionalmente, porque ele grita, porque ele pode gritar. E ele tem força para gritar porque o azul abastece ele. Porque essa queimação que ele gera dá motivo para as cores continuarem buscando o azul e alimentando ele aqui no céu. É isso que alguns chamam de demiurgo. Ah, Deus queima a galera lá embaixo pra galera focar nele e ir pra cima. Sim, mas tudo somos nós, são nessas células. Se parar de fazer isso, todo mundo vai pra queimação. Mas uma hora você nega e você fala, por quê? Eu que sou a queimação, eu que sofro, eu que mereço, por que eu vou ficar te alimentando aí? Eu que quero ser servido, senão eu queimo. Se não me servir, eu queimo. Né? Então aí, essa é a ação inicial, que leva pra destruição, pro ponto zero. Quando as cores deixam de seguir o azul, a lógica, a ordem, a honra, a própria consciência fala, então beleza, então eu tô lá do outro lado também, então vou me alimentar, vocês não me alimentam aqui, eu me alimento lá. Aí Satanás tá lá, abocanha tudo aqui. Então cientificamente você entende por que as cores têm que se polarizar, porque o Apocalipse, o Ragnarok tem que existir. Por que o Éden uma hora vai parecer a prisão robótica do azul, ou você sai de lá e tá no inferno abstrato, onde tudo queima, tudo é dor, são emoções constantes, né? Ilusões ali do abstrato do vermelho. Posicionando essa angulação, você cria o reino ideal. Esse reino quântico, quando você entende esse funcionamento dos átomos, um funcionamento do macro e do micro, você percebe que tudo é um mar de átomos interpretado na nossa tela mental cognitivamente. Nós, observadores, definimos a dança que os átomos, né, vão ali dançar. Nós, observadores, definimos o que é partícula, o que é onda, o que é probabilidade, o que é colapsado, o que é temporizado, o que é assimilado em nosso espaço-tempo, em nossa percepção cognitiva. Então, nós, observadores, definimos a própria realidade. É assim que você tem um reino, lá tinha num reino coisas incríveis que no outro não tinha, e funcionava lá, quem discordasse sofria, porque saiu do ritmo, da coesão coletiva, que porta a sensação da coerência. Então essas cores aqui, elas podem parecer muito definidas. Então, ó, decorei e aprendi, a coerência estará lá sempre. Porém, elas são totalmente voláteis. Elas têm seus tons baseadas na presença de suas vizinhas aqui. Conforme Deus muda sua observação, conforme esse degradê se move, a tonalidade de cada cor aqui também se move. Se não acompanhar a observação central, se o amarelo perder a perspectiva do verde ali, do laranja ali, ele vai perdendo o tom, vai caindo na morte. Então os deuses precisam acompanhar o Deus central. Os apóstolos têm que acompanhar o Messias. Né? Os discípulos ali acompanham. As tribos eram regadas pelos levitas. Porque você precisa ter essa comparação. Ninguém pode querer abocanhar, brilhar mais do que o outro, senão acaba no ponto zero. Lá morre, sofre. Aí sim tá sozinho, é a luz completa, e a única coisa que quer é deixar de ser. Esse é o Messias que tá ali no meio. Ele fala, cara, eu sei que eu sou esse, mas o que eu quero é dividir meu brilho, entregar pra vocês meu conhecimento, entregar pra vocês minha sabedoria. Eu tô sozinho na morte, queimando. Então, se vocês viverem, não estarei mais sozinho. Nós vamos dividir dores e prazeres. Assim todo mundo aguenta, né? Agora no vazio aqui na morte, se só isso existir, é isso que vocês vão contemplar. E o eu tá em todos nós. Você, quem é você? Eu. Todos vocês. O eu mora em todos vocês. A luz mora em todas as cores. Cada cor é a mesma luz. Não é interessante para nenhuma cor, nem tampouco para a luz, que nenhum momento assimétrico seja regado, porque aquilo ali vai gerar o pi negativo, vai gerar uma assimetria, que não é autossuficiente. Porque como a gente viu, o Fibonacci ele precisa do passo exato anterior para ir adiante. Se você quebrar pilares, você não conhece o seu passo anterior, você não conhece a si mesmo, você não confia em si mesmo, você não tem um corpo autossuficiente, porque você está lutando contra a própria coerência, você está dando rasteira nos seus próprios passos. Então, a honra, o amor e a honra, a coerência vem daí, de você respeitar o próximo, porque o próximo é você. Quem é o próximo? Aquele ali que está sorrindo? A felicidade? Ele está na felicidade, a felicidade nele. Estamos revezando situações que são nossas. Aquela tristeza que tá naquele cara, daqui a pouco volta pra mim. Aquele ódio que tá naquele cara, daqui a pouco tá em mim. Aquela raiva, aquela dor, aquele medo. Essas emoções sou eu. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que somos células de um mesmo corpo. E esse é Deus. Então, isso são as cores e a luz e as cores. Você vai entendendo aqui os elementos, você entende aqui o sentido, você entende aqui a música, tá tudo explicadinho aqui, tá? Então, eu tô falando tudo isso aqui para que fique mais claro o Gênesis ali, né? De uma maneira mais adulta. Ah, mas por que 7? Tem escalas de não sei o quê. Qualquer linha que você pegar
em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, e esticar, vibra ela, vai ter um tom, como você vê na figura 1. Vibra ela de novo, dividida no meio, vai gerar 2 tons assim. Esse processo aqui, ó, gera toda a escala, que é natural, ó. Você vai dividindo, vai gerando os tons proporcionais. Né? Então, dó, ré, mi, fá, sol. Até a oitava dobra ser a primeira, só que mais aguda, né? Então, isso aqui é um processo natural. O arco-íris é assim em qualquer lugar, com 7 cores, ó. Então, não é questão de opinião, é a verdade, é o fato, tá? Quem nega isso tem medo, porque estudou para ser mais do que é e se vê como uma criança tendo que aprender tudo de novo. É doloroso. Mas isso é o renascer, isso é maravilhoso. Que bom, então, você vai ser perdoado, você nem sabia nada, você pode começar de novo. Agradeça a Deus em vez de ficar chorando.